que dá dor de cabeça mesmo, que eu estou com dor de cabeça e eu olho pela tela do computador, imagine vocês, que ficam olhando pela tela do celular. Vocês são os guerreiros, pode ter certeza disso. Eu admiro muito todo o esforço que vocês estão fazendo e podem ter certeza que esse esforço vai ser recompensado depois. Podem ter certeza que todo o sofrimento que vocês estão passando vai ser vai ser recompensado depois, né? Só vocês vão sofrer a curto prazo, né, para a longo prazo vocês terem, né, vocês terem depois colherem os frutos, né? Vocês deem valor, porque foi eu que fiz esse slide, foi um dos primeiros slides. Assim, eu peguei algumas coisas na internet, né? Peguei aqui, copiei ali, mas é muito difícil achar material na internet sobre investimentos. É um, assim, vocês sabem, né? Como é difícil, porque tem gente que vende custo de investimento por 5 mil reais, né? Eu até falei para vocês. Então, achar materiais simplificados sobre essa temática é muito difícil. Então, eu demorei praticamente uma semana para montar esse slide, pegando, né, passo a passo. E eu ainda não terminei, porque ainda tem outra parte, né? Mas por começo dá para começar. Eu montei aí, eu acho que nem vai dar tempo de terminar de explicar tudo hoje. Vai ficar para a próxima semana. Mas eu espero que hoje dê tempo de explicar pelo menos os investimentos em renda fixa. Mas aí vou fazer um investimento com vocês. Eu coloquei um exercício lá no. Vocês já entraram lá na, lá na plataforma? Lá na plataforma agora vai. Tem um exercício lá, mas aí vocês não quem quiser responder, pode responder. Eu não quero que vocês podem calcular na HP, tá certo? Tem lá os investimentos. Eu acredito que vocês devam saber, é só calcular os juros compostos lá. Podem calcular de acordo com a HP. Só que eu ainda vou fazer, eu vou explicar primeiro a parte teórica. Então, eu vou explicar primeiro a parte teórica, depois eu explico os cálculos, como é que faz os cálculos, mas não vai ser hoje, vai ser em outras aulas. Aí eu vou explicar os cálculos e depois ainda a gente vai passar esse mês todo em novembro estudando investimento. Vai ser esse mês de novembro todinho só estudando essa parte de investimentos. Vão ser 4 semanas, um mês todinho. Então vai dar tempo da gente estudar toda a parte teórica, estudar os cálculos, como calcular, ver, estudar essa parte de ações e investir. Eu separei uma parte do meu salário para investir junto com vocês. Vou calcular, a gente vai calcular os investimentos. O investimento que eu escolhi, que a gente vai aprender a calcular, eu vou investir uma certa quantia nesse investimento, né? Então, o Tom foi fé, não foi feio de vocês? Então, eu vou contar com vocês para, né, ver qual o melhor investimento para investir meu rico dinheirinho, né? Então, eu vou pegar um certo valor e a gente vai investir. Tudo bem? Então, sei que vocês estão muito ansiosos por essa aula, né? Mas, antes de tudo, né? Ixi, tem esse negócio. Então, vamos primeiro para a introdução, né? Poupar versus investir. Deixa eu passar logo isso aqui, porque senão ele... Poupar versus investir. A gente já falou isso em aulas passadas, e eu perguntei para vocês a diferença entre o que é poupar e investir. Né? Vocês lembram qual é a diferença? Quem poderia me dizer qual é a diferença entre poupar e investir? Quando vocês me dizem, eu vou pegando aqui algo, que minha aula acabou. Qual a diferença? Qual a diferença entre poupar e investir? Vocês não lembram mais, não? Calma aí, deixa o caminhão passar aqui. Pronto. Poupar
eu tô, como pode dizer, eu não tô guardando, mas... Peraí, calma aí. Não, investir eu acho que eu tô utilizando o dinheiro que eu tenho poupado, não sei, guardado, e eu tô... Ah, não sei não, desculpa. Não lembro muito bem, não. Sabe, você sabe sim, você disse aí. Pode falar. Poupar é guardar. Pode falar, Pedro. É eu, Vitor. É o Vitor. Ah, desculpa, pode falar, Vitor. Eu, eu acho que poupar é guardar dinheiro, em qualquer dia assim, você gastar. E investir como é que fala assim, comprar terreno, para depois de um ano ou mês você tirar em cima daquele seu investimento. É isso aí? Só isso aí. Mas quem. É quase isso, Vitor. Investimento, Pedro, que eu acho, tipo, é você investir, por exemplo, em um livro, sabe? Você adquirir conhecimento para algo futuro, sabe? Poupar dinheiro, eu acho que só guardar mesmo. Ah, não, peraí, não, eu lembrei do negócio do livro. A diferença entre poupar e guardar é porque quando você guarda, tá guardado. Poupar tem um destino certo para esse dinheiro. Você está poupando o dinheiro para utilizar ele em determinada coisa. Quando eu invisto, eu utilizando o dinheiro do presente para ele me trazer algo a longo prazo. Tá certo? Quase isso, né? Só o que a gente pode mudar, Larissa, e que vai encontrar a fala dos meninos, é que poupar não tem um fim específico. Não tem fim específico. Investir sim, tá certo? Quando você poupa, você guarda dinheiro, né? É guardar dinheiro. Poupar, você poupa, guarda. Mas como você está poupando, está guardando, você não sabe para que você vai utilizar aquele dinheiro, né? Então, quando você investe, deixa eu pegar aqui a caneta. Cadê a caneta do slide? Pronto. Quando você investe, você está direcionando aquele dinheiro para uma aplicação. Seja ela financeira, né? Seja o que o Vitor falou lá, investir em terreno, investir em vaca, em boi, em galinha, né? Quando você investe, você aplica o dinheiro, né? Você aplica o dinheiro em algo específico. Quando você poupa, quando você poupa, você só reserva uma parte do dinheiro, mas não aplica, né? Aquele dinheiro está parado, né? Aquelas pessoas que tem gente, né, que guarda dinheiro debaixo do colchão, né? Fica poupando, 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 e aquele dinheiro não cresce, né? Não se multiplica, né? Poupar é isso, é você guardar dinheiro, mas é um dinheiro que não está aplicado, não está direcionado. Então, existe uma diferença muito grande de poupar e investir. Poupar é você guardar dinheiro, mas você não aplica, você não faz aquele dinheiro crescer. Você não faz aquele dinheiro trabalhar por você. Quando você investe, você aplica aquele dinheiro e faz com que aquele dinheiro cresça, né? Se multiplique. Então, essa é a Ei, diferença. professor, fica como dinheiro sem valor, né? Também guardar demais. Que não tem desenvolvimento de nada, né? Em termos do uso do dinheiro. Só guardando. Exatamente. Nayane colocou aí no chat. Como eu falo em aulas passadas, todo investimento que vocês fizerem em conhecimento não é um gasto, não é gasto, é investimento, tá certo? Todos os conhecimento, tá certo? Então, você não foi, né? Você não foi um idiota, não, nem idiota e nem né, besta de gastar dinheiro, né? Como saber não gastar dinheiro, né? Você vai adquirir conhecimentos, né? Porque a leitura, os livros são muito importantes porque eles nos trazem visões diferentes de pessoas, né? Quando você lê, você está adquirindo conhecimento. E como eu falei para vocês, o maior investimento que vocês podem fazer neste momento, nessa fase da vida de vocês, é o conhecimento, é estudar. O quanto mais vocês puderem adquirir conhecimento, principalmente agora, vocês vão, né? É o maior investimento que vocês podem fazer, é no conhecimento. Então,
livros, né? Livros, cursos, né? O que vocês puderem investir, não é gastar, é investir, é tudo, né? Então, pode ser R$ 20 que você gastou hoje, mas esses 20, quanto que esses R$ 20 vão render, né, no futuro para você, né? Na sua empresa ou, né, na sua vida pessoal. Então, investimento em gastar não significa dizer que aquele gasto não vai ter retorno, né? Qual a diferença entre um gasto e um investimento? O investimento ele vai lhe trazer retorno, né? Tem uma diferença muito grande. Quem investe adquire ativos, né? Você adquire ativos que vão trazer retorno depois. O grande problema da classe média e da maioria das pessoas é que elas compram passivos pensando que são ativos. E exemplo aí a casa própria, né? Tem gente que passa 20, 30 anos pagando o financiamento de uma casa pensando que está adquirindo um bem, um ativo. Mas na realidade ele está comprando uma dívida, né? Tá servindo, né, de empregado do banco, né? Você compra uma casa e paga 4, né? Mas Pedro, enfim, pode ei, falar. Pedro, tu acha que é uma boa decisão eu ter, assim, como posso dizer, 2 anos em dinheiro de aluguel para caso eu for sair da casa dos meus pais e já ter um dinheiro guardado para os próximos 2 anos e assim eu já ter uma base, porque eu já não vou me preocupar mais com aluguel? Eu acho interessante, em vez de você entrar em um financiamento, eu acho mais interessante você pagar o aluguel, né? Paga o aluguel, e a diferença que você pagaria na prestação de um financiamento, você vai investindo. Então, por exemplo, em vez de você pagar, por exemplo, você paga uma prestação do financiamento uns R$ 800, né? Que não vai sair menos do que isso, né? 700, 800. Depende do tempo que você colocar, né? Se for 30 anos, quanto mais tempo você colocar, menor vai ser a prestação. Então, se você colocar uns 20 anos, né, por exemplo, uns 30 anos, vai sair o quê? Uns R$ 800, né, uns R$ 400. Então, dependendo da diferença do aluguel e do valor da prestação, é melhor você alugar, pegar a diferença do que você pagaria e investir, né? E aí, investindo, 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 até Pedro, você... Então, pode falar. no caso do que o senhor falou aí, né, respondendo ao Kaique, né? Tipo, se eu morasse de aluguel e, no caso, eu trabalhasse, né, eu recebesse um salário. Aí, no caso, o senhor acha que seria um investimento, tipo, vamos supor que eu recebesse um salário mínimo, né? R$ 1.000. Aí, meu aluguel fosse 250. Eu fosse pagando o aluguel e o que sobrasse dos meus gastos, assim, com despesas de luz, água, eu fosse juntando para comprar uma casa. O É senhor mais acha que rentável. é É mais mais, vantajoso? é mais vantajoso do que você financiar. Assista um vídeo, né? Tem um vídeo, eu vou até mandar de novo o link para vocês. Assista um vídeo lá do canal do Dinheiro com Você, que o William faz os cálculos. Ele fez os cálculos, investindo e fazendo o financiamento da casa. É mais vantajoso você morar de aluguel e você, muitas vezes, morar. E aí ele traça um parêntese muito grande, né? Traça um parêntese muito grande, né? Vai depender muito da cidade, vai depender muito, né? Mas, em geral, funciona o que ele disse. Na maioria das vezes, sai melhor você morar de aluguel e aí juntando a diferença daquela prestação, investir aquele valor e aí depois de um certo tempo, depois que você tiver um certo tempo, você compra. Nem que você, por exemplo, se tiver faltando pouco dinheiro, nem que você financie depois a casa, mas aí você financia com valor menor. Em vez de você financiar 100 mil, 120 mil, você financia só 40, 50 mil, né? Financia um valor menor, porque aí as prestações vão ser menores. Então, quanto mais você puder juntar, melhor vai ser. Tá certo? Então, você investe até você ter, né, um valor, né, considerável. Tá certo? Mas aí depois vocês assistem, são 2 vídeos que eles tratam sobre o tema. Depois eu coloco no grupo e aí vocês têm uma ideia mais sobre essa questão da casa, né? Comprar, né? O que sai melhor. Às vezes
comprar um terreno e depois construir. Ele fala sobre essas questões bem direitinho no vídeo. Pode falar, Vitor. Ei, professor. Aqui no Nicó mesmo, não sei se o senhor já ouviu falar. Do lado aí da casa do senhor, ali perto do presídio. Estão vendendo lotes de 8 mil, entendeu? Se eu não me engano, é 24 metros de fundo com 6 de frente. Aí a gente dá 8 mil de entrada e parcela o resto. Só que, para quem assim não pensar muito, o cara pode até ficar endividado, mas eu acho que é um investimento bom. Porque uma casa de 6, um terreno, né, de 6 metros de frente e 24 de fundo, é um terreno bom, né? Eu acho que dá para o cabo assim, se tiver um controle, dá para o cabo ir para frente. Sim, né? Tem que analisar essas questões. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de investimento, né, é possível, e aí quando a gente fala de investimento, a gente está falando de investimentos financeiros, né? Não são aqueles investimentos do empreendedorismo, né, que o Robert Kiyosaki vai falar no livro Pai Rico, Pai Pobre. Né? A gente está falando de investimentos no mercado de capitais. Então, a gente pode investir nesses 3 segmentos. Né? A gente pode investir no segmento imobiliário, principalmente nas LCIs, né? LCIs, CRIs, né? Debentures. Empresarial, né? A gente tem as LCAs, CRAs, debentures também. Tudo também pode ser do ramo empresarial. E o ramo financeiro, né? Que é os CDBs, ações também entra aqui, né? Ações, CDB, ações, aí vem os FIs, né? Tem vários, a gente vai ver cada um agora. Então, vamos lá. Fatores a serem considerados para a escolha de investimento. Então, o primeiro é o nível de conhecimento acerca do investimento. Então, pelo amor de Deus, antes de investir qualquer valor e antes de vocês investirem em qualquer tipo de investimento, conheça o que você está investindo. Não adianta você investir dinheiro sem saber no que você está investindo. Então, conhecer. Aqui a gente vai... eu vou explicar para vocês os principais tipos de investimento. Existem outros, tá certo? Do que os que eu vou tratar aqui. Eu peguei os principais, mas existem outros, tá certo? Eu peguei os principais, porque são um monte de investimento. A gente ia passar um ano se fosse para explicar tudo, né? Mas eu peguei os principais. Então, conhecer primeiro o investimento, principalmente em ações. A gente vai falar sobre ações, como investir na Bolsa de Valores, principalmente em ações. Não se investe, né, no mercado de renda variável sem conhecer. Renda fixa, vocês podem até ficar com uma certa tranquilidade, que você não vai perder dinheiro. Mas se for renda variável, em ações, em ETFs, né, em fundos de investimentos, então você tem que ter cuidado, porque senão você pode perder dinheiro investindo, né, principalmente em renda variável. Pode ganhar muito dinheiro, mas também pode perder, né? Risco, outro fator muito importante a ser considerado é o risco, né? Cuidar, tomar de conta, né? Ver se realmente aquela aplicação você pode ter percas ou ganho. A rentabilidade, o que é a rentabilidade? É o quanto que aquela aplicação, aquele investimento vale trazer de retorno. Então, óbvio que a gente... e aí a gente sempre vai ter que ver e analisar essa questão de rentabilidade. Porque, assim, os investimentos que têm maior risco, eles vão oferecer maior rentabilidade. Então, quando você vai, por exemplo, ver, você abre na sua corretora, você pode olhar que os investimentos que oferecem maior rentabilidade, ou seja, oferecem maior taxa, são aqueles investimentos de bancos que você nunca ouviu falar, né? Banco, tem até no exercício que eu coloquei para vocês, um tal de Banco Máximo. Nunca tinha ouvido falar naquele banco. Mas por quê?
Por que que ele é rentável? Porque que ele está lá, né? Ele oferece um rendimento maior para que as pessoas, né, possam assumir aquele risco, né? Então, menos for conhecido o banco ou instituição financeira, maior vai ser a rentabilidade que ele vai oferecer, porque senão ninguém vai querer comprar aquele investimento. Né? Por que que o nosso país tá nessa situação que está? Né? Porque nós estamos endividados, né? Estamos com déficit primário e por isso que a gente estuda, né? Essa parte antes de entrar nos investimentos, né? Por que que nós estamos com uma situação tão crítica? O nosso país, ele está praticamente falido, né? Tá. E outra questão é que nossa taxa de juros está muito pequena, a Selic está muito pequena. Então, por que eu vou investir em um país que está, né, falindo com a taxa de juros pequena se eu posso conseguir praticamente o mesmo retorno em países como os Estados Unidos, que é um país muito mais estável, em uma economia muito melhor, né? Então, pois é, Kaique, tu sabe quanto é que, por exemplo, o Banco do Brasil, ele só oferece CDBs com 75% do CDI, 85% do CDI, ou seja, nem oferece nem 100% do CDI. 100% do CDI é o quê? 2%, né? O CDI está 1,9%, então o CDI, quanto menos desconhecido for o banco, né, maior vai ser o risco, mas também maior vai ser a rentabilidade. Então, tomar cuidado com isso. O risco dele quebrar, no caso? Sim, mas aí a gente entra num parênteses, eu vou já explicar para vocês a questão toda aplicação em banco, você aplicar em CDBs e e eu vou explicar, né, o tipo de investimento. Tem alguns investimentos que eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Daqui a pouco eu vou ter um slide sobre ele. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Ele garante que se você investiu até 250 mil reais, se você investir até 250 mil reais por CPF e por instituição financeira, então, por exemplo, você investiu 250 mil reais no Banco Inter, aí investiu 250 mil nesse banco Rodobens ou no Banco Master, você tem direito, você vai ter direito a receber esse valor, né? Se caso esse banco quebre, você recebe esse valor pelo FGC, né? Até 250 mil reais por instituição financeira, se você estiver investindo. Eu vou já falar sobre essas questões. Eu explico já, né? Depois. Eu sei que são muitas perguntas, mas vocês vão fazendo as perguntas, né? Devagarzinho que a gente chega lá. Liquidez. O que é a liquidez? A liquidez é o prazo que você tem para receber o valor que você investiu. Quanto menor for a liquidez, menos vai ser a rentabilidade daquele investimento. Como, por exemplo, a poupança. A poupança, ela não rende praticamente nada, né? A gente já viu, eu já falei sobre isso. A gente vai já ver a regra da poupança, ela rende 70% da Selic. Mas, em compensação, ela tem liquidez imediata. Se você quiser sacar seu dinheiro a qualquer hora, você pode sacar. Você pode sacar a qualquer hora, porque ela tem liquidez imediata. Já outros investimentos que a gente vai ver daqui a pouco, tem CDBs, né? A gente vai ver, tem CDBs com liquidez diária, você pode sacar todo dia. Liquidez D+1. O que é D+1? Você solicita, por exemplo, você quer resgatar o dinheiro. Se você quiser resgatar aquela sua aplicação, por exemplo, se você quer resgatar hoje, você solicita hoje e aquele dinheiro só vai estar disponível no próximo dia útil. Então, se você solicitou na sexta-feira, o dinheiro só vai cair na sua conta na segunda-feira. Então, tem liquidez, D+1, D+2, D+3, né? E a maioria de outros investimentos só vai ter liquidez na data de vencimento. Na data de vencimento do título. Então, só quando encerrar aquele valor, aquele prazo que você pode resgatar aquele dinheiro.
Então, quanto maior for a data de vencimento daquele título, maior vai ser a rentabilidade daquele título, tá certo? Quanto maior for a rentabilidade, menor vai ser a liquidez, porque você espera que por você deixar mais tempo aquele valor investido, você vai, né, buscar, você vai querer receber isso depois. Então, o banco retém aquele valor para oferecer uma maior rentabilidade. Pode falar. Pedro, aí, tipo, mesmo se passou da data de vencimento, eu posso ainda deixar o dinheiro lá ou eu tenho que tirar? Depende. Na maioria dos investimentos, terminou a data de vencimento, por exemplo, você comprou uma LCI, que a data de vencimento, vamos dizer que seja 15 de dezembro desse ano. Chegou 15 de dezembro, aquele valor que você investiu, mais os juros que vai render, automaticamente o banco já devolve aquele valor para sua conta. Aí, se você quiser utilizar aquele valor para reinvestir em outra aplicação, você pode investir. Mas aquela aplicação, aquele CDB ou aquela LCI que você comprou a tantos por cento do CDI, aquele investimento já encerrou, porque já acabou o prazo. Então, aí se você quiser reinvestir aquele valor, você reinveste em outra aplicação. Entendeu? Sim. Aí, que nem a Nath fica falando, eu posso, em qualquer um, colocar mensalmente uma quantia no investimento? Sim, mas na maioria dos investimentos, quando você investe mês a mês, na verdade, o que você está comprando são cotas daquele investimento. Então, por exemplo, quando você investe R$1.000 em um CDB que esteja, por exemplo, 129% do CDI, que foi isso daí que o Caio colocou no chat, né? Que tem até no exercício. Você aplicou R$1.000 nesse mês de outubro. Então, esses R$1.000 vão estar, né, rendendo a 100%, 129% do CDI. Se você quiser investir novamente o próximo mês nesse mesmo CDB, você vai investir novamente naquele. Se aquele CDB ainda estiver disponível, você pode investir. Pode ser que ele não esteja mais disponível, né? Mas se ele estiver disponível, você pode investir novamente. Mas perceba que o capital, né? O capital que vocês. Porque assim, lembra lá dos juros compostos, né? Como é que é formado? Montante igual capital, vezes 1 mais I elevado ao tempo, né? Assim, perceba que o capital ao que vai gerar o juro sempre vai ser o valor que você está comprando o título. Então, se você comprou no mês de outubro, você não investiu R$1.000, esses R$1.000 vão estar por esse juro. Aí você vai investir em novembro, novamente os R$1.000. Então, o juro vai estar sobre os R$1.000. Então, cada valor que você vai... É lógico que se você investir sempre no mesmo título, você vai ter a mesma aplicação do que se você, por exemplo, se você investisse R$2.000 naquele título, né? Tanto faz você investir R$1.000 hoje, como se investir R$1.000 a cada título. Entenda que, por exemplo, esse R$1.000 aqui em outubro, que você investiu aqui em outubro, ele só ficou naquela taxa de juro um mês, né? Um mês. Então, o tempo aqui é 1. Já em novembro, o I aqui vai ser 2. Assim? Já vai ser 2. Então, ele já vai ficar 2 meses. Diferente daquele R$1.000 que você depositou em novembro, que só ficou no tempo 1. Entendeu? Ah, sim. Entendi. Então, você é como se você estivesse investindo novamente naquele título todo mês. Você compra cotas daquele título todo mês. Ô louco. Agora sim captei. Eu vou botando... Se eu colocasse mensalmente, né? É como se eu tivesse já mudando o valor. É isso? Exatamente. É como se você estivesse comprando. Imagine os investimentos como um papel. Um papel, uma folha de papel. E antigamente era assim. Você ia no banco e ia comprar, por exemplo, um CDB de um banco. Aquele papel é como se fosse a garantia do banco de que você vai receber o dinheiro investido. Então, quando você vai lá naquele mês, você vai, mês de outubro, por exemplo, eu vou comprar R$1.000 naquele CDB. Então, você vai ter aquele papel. Quando você vai em novembro, você vai comprar novamente aquele título. Então, você vai comprar outro papel, outra garantia de dívida. Tá entendendo? Então você não tá. Lembra lá do fluxo lá que a gente
aprendeu lá na primeira aula do intermediário. Nós, poupadores, nós estamos emprestando dinheiro para o banco. Quando você compra um CDB, um LCI, um LCA, você está emprestando dinheiro para o banco. Nós estamos emprestando dinheiro para o banco. Então, na realidade, você está comprando, é uma promessa de receber aquele valor depois com os juros, né? A gente vai receber o valor investido mais os juros. Entendeu? Então, todo mês você está comprando um novo papel. Todo mês, se você reinvestir, você está comprando um novo investimento, não, um novo papel. Pedro, só última coisa, né, para acabar aqui. Investimento em renda fixa é capitalização, né? O que a gente está estudando. Não, tem nada a ver. Não? Sim, sim. Sim. Aí não confunda capitalizar, pelo amor de Deus, não confunda capitalização com títulos de capitalização. Pelo amor de Deus. Tá certo. Vou anotar isso. Pelo amor de Deus, anote isso aí. Não é. Títulos de capitalização é o quê? Totolec, Telecena, e mesmo os bancos. Tem bancos que oferecem para você título de capitalização, né? A Caixa gosta de oferecer Ideal Cap. Todo banco vai oferecer. Vamos comprar um título de capitalização? Não é investimento. Título de capitalização não é investimento. É como se você acreditasse na sorte. Você compra um título e aí todo mês você fica concorrendo a sorteio. Só que aquele dinheiro fica parado, você não consegue receber, você consegue receber aquele dinheiro depois que termina o vencimento, e dependendo do título, isso demora muito, 5 anos depois, e aí aquele dinheiro não rende praticamente nada. Então, título de capitalização não é investimento, pelo amor de Deus, não confunda, né? O que a gente falou aí, capitalização é o fato de você estar investindo, né? Mês a mês, né? Você está investindo e aí funciona com aquela fórmula que eu expliquei, né? Ok? E a tributação. Outro fator muito importante a ser visto na questão dos investimentos é a tributação. Alguns investimentos não têm tributação e outros cobram. O principal tributo é o imposto de renda, né? Mas pode ser que também seja cobrado taxas. Se você vai investir em corretora, a maioria das corretoras cobram taxas de corretagem. Vai investir em bolsa de valores e vai investir em outras aplicações dentro de bancos de investimento, por exemplo. Eu vou no último slide eu vou mostrar para vocês a questão dos bancos. Alguns bancos de investimento, como por exemplo o Banco Inter, o Banco Inter ele não cobra nenhuma taxa para você investir nele. Você pode investir e ele não cobra nenhuma taxa. Outras corretoras também, como a Easy Invest, também, elas zeram a cobrança para alguns produtos e cobram para outros. Em outras aulas, eu até já botei para vocês um comparativo das principais corretoras e bancos e quais taxas eles cobram, né, dos investimentos. Aí a gente vai ver isso depois, né? Então, é bom analisar, né? A gente vai analisar e calcular, né? O que realmente é mais rentável, né? Os impostos que cobram ou não tributação. Os custos, né, daquele investimento, né, então, custos, né, e vai envolver também a questão das taxas, né, está envolvendo a questão das taxas. Né? Os custos de se ter, né, de colocar aquele dinheiro, se tem ou não algum custo. E o mais importante a ser observado nisso tudo é o alinhamento com os seus objetivos. Então, vamos dizer lá que vamos dizer que eu queira comprar uma moto. Eu quero comprar uma moto. Mas quando é que eu quero comprar aquela moto? Vai ser quando é o prazo? É daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos? Quando é que você acha que vai poder ter dinheiro suficiente para comprar aquela moto?
Então, vamos dizer que eu diga que é 5 anos. Daqui a 5 anos você quer comprar uma moto, né? Quer ter aquele valor, né? Você não quer financiar, né? E passar 10 anos pagando uma moto. Então, vamos dizer que, em vez de você passar 10 anos pagando o financiamento da moto, você resolve investir, né? E ter aquele valor com metade do tempo, com 5 anos. Então, você vai investir em investimentos que tenha vencimento só daqui a 6 anos? Não vai, né? Você vai ter que investir em investimentos que sejam, né, até aquela data que você quer ter o retorno daquele dinheiro, né? Assim? Então, ações, por exemplo, quem investe em ações, em renda variável, sempre é a longo prazo, né? A gente vai estudar sobre ações, sobre renda variável, mas porque, assim, as ações, como é renda variável, elas flutuam muito de um dia para outro. Às vezes, você, por exemplo, compra uma ação de uma empresa e ela cai, né? Vai caindo. Mas ela também tem dias que elas sobem. Quando você observa essa oscilação daquela ação durante um mês, durante um ano, muitas vezes aquela ação rende mais do que os decréscimos. Então, você acaba tendo lucro, né, no final. Então, sempre observar o longo prazo, não o curto prazo, né, para ações, né, no caso de renda variável. Renda fixa é mais por curto e médio prazo. Então, se seu objetivo for a curto prazo é até 5 anos. Então, até 5 anos é curto prazo, né? Acima de 5 anos e até 10 anos é médio prazo. E acima de 10 anos é longo prazo. Então, por exemplo, a aposentadoria, né? É interessante que parte dos seus investimentos vá para a sua aposentadoria. Então, sei lá, você pega R$50 do seu salário, R$100 do seu salário e tira todo mês para uma aplicação de longo prazo, que aí vai estar guardado para a sua aposentadoria. Então, é saber o que você quer. O que você quer? Você está investindo para quê? Né? Primeiro, a gente tem que saber para que a gente está investindo, né? Você vai investir para quê? O que você quer da sua vida? O que você quer comprar? Então, saber e aliar. E colocar no papel. Coloque no papel o que você quer. A curto, a médio e a longo prazo. Então, vocês vão colocar no papel. Né? Depois, se você for fazer isso com meses, coloque no papel. O que você quer comprar? A curto, médio e longo prazo. Curto prazo, quer comprar uma moto, quer comprar quer comprar um carro. A médio a longo prazo, quer comprar uma casa. Quero montar uma empresa, um negócio. Vai encerrar o tempo. Vocês entram novamente no link. É porque é a melhor, Pedro. É porque eu gosto de falar. Aí acaba que no instante passa, né? Então vamos lá. Anote, coloque no papel o que você quer da sua vida, o que você quer comprar. A curto, a médio e a longo prazo. E é de acordo com os seus objetivos, a gente vai escolher os melhores investimentos. Tá certo? Então não vai ter um investimento que é melhor do que o outro. Então, por exemplo, existe algo chamado reserva de emergência. Reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Como o nome já diz, é um dinheiro que você tem que reservar para emergências. O que é uma emergência, Pedro? É eu comprar uma bolsa? É eu comprar um celular? É eu comprar um computador? Não, não é uma emergência. Uma emergência é uma doença, é você precisar fazer um exame, é precisar pagar sei lá, algo que não estava, né? Vamos dizer que você tem uma moto e sua moto furou o pneu ou aconteceu alguma coisa, um acidente, alguma coisa com você,
e você precisa ajeitar. Então, aquele dinheiro está disponível para emergências. Emergências. E quanto é, Pedro, que eu preciso dessa reserva de emergência? Até 6 meses do seu salário. Até 6 meses do seu salário. Então, a primeira coisa que vocês vão investir é para montar a reserva de emergência de vocês. Então, o primeiro objetivo do investimento de vocês é montar a reserva de emergência. É um valor que vai ser disponibilizado para emergências. Então, se você precisar de qualquer coisa, você vai e resgata aquele valor. Então, a reserva de emergência sempre você vai colocar em aplicações que têm alta liquidez. Então, investimentos que você consegue resgatar até D+1, D+2. Você não vai colocar dinheiro na reserva de emergência para receber daqui a 2, 3 anos. Não, tem que ser aplicações que você consiga resgatar com até 2 dias. Tá certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é montar a reserva de emergência de vocês. Até 6 meses do seu salário. Então, se você ganha R$1.000 salário mínimo, quanto é que deve ter sua reserva de emergência? R$6.000, né? Então, você ganha R$1.000, sua reserva de emergência é 6.000. Aquele valor que tem que estar disponível para emergências. E outro fator a ser considerado, né, é o valor a ser aplicado, né? Pronto. Podemos dividir a maioria dos investimentos em 2 grupos. Nós temos o grupo... Aí vai assim, mês. Aí, sei lá, passou dos 6.000, eu paro de colocar ou posso continuar? Pare de colocar na reserva de emergência e foca em outras aplicações, né? Então, parei de investir na reserva de emergência, vou assumir, aí você parou de investir na reserva de emergência, aí você pode investir em aplicações que têm maior risco, mas que têm maior rentabilidade e têm menor liquidez, que vão ser exatamente os investimentos que rendem mais. Terminou a reserva de emergência, aí é o momento de você investir em ações, né? Diversificar a sua carteira de investimentos. Quando a gente fala em investimento, a gente fala muito em carteira, né? Carteira de investimentos. O que é uma carteira, né? Imagina, você tem geralmente quem gosta é homem, né? Gosta de ter carteira, né? Então, carteira, às vezes você guarda documento, né? Guarda dinheiro, né? Entenda a carteira de investimento como uma série de investimentos que você vai comprando, né? Entenda como ativos, né? Então, quanto mais diversa for a sua carteira, melhor é para você. Então, nunca colocar todos os ovos numa cesta só, né? Então, investe R$1.000 no CDB lá desse banco tarará, investe mais 1.000 em outro, né? Porque se você perder, se aquele banco falir, seus ovos não estavam todos naquela cesta. Você tem outros ovos lá para ter. Então, a diversificação é algo, né, essencial. Você saber diversificar os seus investimentos. Não colocar os ovos em uma única cesta, porque vai que aquela cesta quebra, né? Acontece alguma coisa naquela cesta. Então, aí você, né, está fadada à ruína, né? Se você investe tudo numa coisa só. Então, diversificar, né? Ter diversificação nessa carteira de investimentos. Minha gente, escreve. Vocês estão vendo a garrancheira que eu fiz nesse slide. Mas, enfim, eu acho que você... Se qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Então, renda fixa, existem 2 grupos, né? A maioria dos investimentos a gente pode, né, dividir em 2 grupos. Hoje, só vai dar tempo a gente estudar alguns investimentos de renda fixa. Talvez nem dê para ver todos. A gente vai ficar para as próximas aulas, né? E depois os investimentos de renda variável. Olha como ficou bonitinho o slide. Sim, aí o fundo garantidor de crédito que eu falei para vocês, né?
o FGC, né, é uma entidade privada sem fins lucrativos que administra um mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, que permite recuperar os depósitos ou créditos mantidos em uma instituição financeira em caso de falência desta ou liquidação. São instituições financeiras que contribuem. Então, os bancos, né, os bancos, corretoras, as instituições financeiras, elas contribuem mês a mês, né, para a manutenção do FGC. Então, o que é garantido pelo FGC, né? E aí são os melhores investimentos para você investir, né? Que é os que têm garantido o FGC. Depósitos à vista. O que é um depósito à vista? Você tem uma conta corrente e você deposita algo naquela conta corrente. Aquele valor não está rendendo nada. É a mesma coisa que você deixar um dinheiro no colchão, em casa. Se você deposita algo na conta corrente, aquele dinheiro fica parado. Se você deixar aquele valor, R$100 na conta corrente, passar daqui a 30 anos, vai estar os mesmos R$100. Isso se a sua conta corrente não tiver custos com cesta de serviço, né? E aí, depois eu vou falar sobre isso. Que muitas contas, depois eu vou falar disso. Tem banco, pessoal, que cobra cesta de serviço. Todo mês você abre uma conta corrente e aí cobra 10, 15 reais, né? Aí eu vou falar depois disso que tem como você tirar essa cesta de serviço e não pagar nada, né? Eu não dou nenhum centavo a banco nenhum. Não pago nenhuma tarifa de banco, né? Eu sou um daqueles clientes que o banco tem raiva, que eu não pago tarifa de banco. Faz muito tempo que eu não pago, né? No começo que eu não sabia, eu pagava todo mês, né? 15 reais, porque eu tinha conta corrente, não sabia, né? Os bancos digitais não tem, né? Mas, por exemplo, os bancões, né? Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, quando você vai abrir uma conta corrente, eles cobram cesta de serviço. Mas aí é só você ir lá e pedir para retirar aquela cesta de serviço. O banco, ele é obrigado todo mês a lhe dar 4 saques, um extrato e 10 cheques. E consultas ilimitadas pelo aplicativo. E até 2 transferências para o mesmo banco. Então, acima disso, aí você paga. Por exemplo, você quer transferir para outro banco. Aí o banco cobra, acho que 10 reais, né? 10, 12 reais por transferência. Mas o que eu faço? Quando eu recebo meu salário no banco, eu tenho conta no Banco Inter, e o Banco Inter você consegue fazer depósito por boleto. Aí eu gero um boleto no Banco Inter, e aí eu pago o boleto pelo bancão, né? Pelo banco que eu tenho conta. E aí como se eu fizesse uma transferência para o Banco Inter, né? Aí do Banco Inter eu faço quantas transferências eu precisar, né? Porque aí é ótimo, porque aí você, por exemplo, se você vai investir numa corretora, e aí eu vou falar depois de corretora, você tem que, para investir, você tem que transferir o dinheiro para a corretora. Então você vai ter que precisar fazer transferência. E se você, por exemplo, recebe dinheiro num bancão, por exemplo, cada transferência que você vai fazer, o banco vai lhe cobrar 12 reais, 10 reais, dependendo do banco. Então, não compensa, né? Então, para quem investe, pessoal, é extremamente necessário abrir uma conta em um banco digital. Abram, né? Aí eu vou falar depois, tem alguns bancos, a gente vai comparar depois, mas abram uma conta porque é essencial, né? É fácil, vocês abram no aplicativo mesmo, no celular, é extremamente fácil. O Kaique até abriu, né, no Banco Inter. Deu certo, Kaique, tua conta? Olha, eu vou lhe dizer, eles ainda não liberaram. Eu tô um pouco frustrado com isso. Mas é porque tu é menor de idade, eu acho que deve ser por isso. Se você fosse maior de idade, já teria dado certo. Quando vocês tiverem 18 anos, mas vai dar certo. Se eles já mandaram os dados de acesso, é porque eles têm que observar. Demora um pouquinho mesmo, tá certo? Mas depois tenta abrir a conta na corretora, Kaique. Eu vou falar depois as principais. Aí você pode investir na corretora. Vamos lá. Aí o que é garantido pelo FGC? Depósito à vista,
sacáveis mediante aviso prévio, depósitos em caderneta de poupança, ou seja, poupança, depósitos a prazo, ou com emissão de certificado, né, CDB, RDBs, letras de câmbio, letras imobiliárias, depois eu vou falar dessas letras, né, não tem aqui nos slides, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliários, que é as LCIs, letras de crédito do agronegócio, LCAs, operações compromissadas que têm objeto títulos emitidos após 8 de março, né, de 2012, com a empresa ligada, depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinados a registro e controle de fluxos referente à prestação de serviços e pagamentos, salários, vencimentos, aposentadorias, pensões similares. Pronto, então, esses são os únicos investimentos que têm garantido do FGC. Debentures, por exemplo, a gente já vai falar de debentures. Não tem. Debentures, CRIs, CRAs, não tem garantido FGC. Se você for precisar, se aquele banco quebrar, você está lascado. Então, são investimentos que têm uma rentabilidade maior, eles oferecem uma rentabilidade maior, mas não tem garantido FGC. Quando você compra esse investimento, você corre risco. E aí, Pedro, eu invisto ou não? Depende, né? Você como o Roberto Kiyosaki fala, né, no livro Pai Pobre. A maioria das pessoas não enriquecem porque tem medo, né? Tem medo de serem ricas, né? O Roberto Kiyosaki fala muito disso. Muitas pessoas não enriquecem porque tem medo de investir. Muitas vezes não sabe e depois tem medo. Então, tem que arriscar, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Aprender a administrar o risco, né? Vamos aprender a administrar o risco. Então, não é investir um valor todo alto, ou sempre investir naquela aplicação, mas uma vez ou outra investir em um certo valor, a gente deve investir sim, né? Para ter uma certa rentabilidade. Então, na maioria, esses investimentos de renda fixa, todos os que eu vou falar aqui, na maioria das vezes, eles são seguros. 99,99% das vezes, eles são seguros. Então, vale a pena se investir. E aí, o valor máximo garantido por instituição, né, a partir de janeiro de 2015, né, é de R$250 mil por pessoa, né, por depositante, o aplicador, independente do valor total. Então, se você tiver R$1 milhão, se tiver R$500 mil investido em um banco, você só vai receber R$250 mil. Então, até R$250 mil, né? Por depósito, né? E por instituição financeira. Então, se você tiver 250 mil, por exemplo, na corretora X e outro na corretora Y, você vai receber, né, 500 mil em cada corretora. Então, cuidado, né? Quando vocês forem ricos, né, terem 250 mil reais é um valor considerável, né? Então, não invistam em um banco só, em uma única corretora, né? Vão investir de acordo com... no caso de titulares de crédito serem congêneres, eles são considerados pessoas distintas. Então, se você investe, né, você e seu esposo, sua esposa, né, são consideradas pessoas distintas. Então, elas têm, cada pessoa, né, dependente do cônjuge, cada uma receberá o valor, né, máximo de 250 mil. Então, agora vamos ver os investimentos de renda fixa. O que são? Os investimentos em renda fixa, eles são recomendados para aqueles investidores que buscam certa previsibilidade na rentabilidade de suas aplicações, com taxas e prazos definidos do ato da contratação. Então, o que são investimentos em renda fixa? Na renda fixa, você sabe que você vai receber, você tem garantia que você vai ter rentabilidade. Então, todos esses investimentos que eu vou falar agora, você pode ter certeza que se você investir, você vai ter um retorno. Você vai conseguir recuperar aquele valor investido e ainda vai multiplicar aquele valor através de juros compostos. Então, eles têm rentabilidade garantida,
Então, e sempre você vai ter uma taxa definida e um prazo definidos no ato que você compra aquele título. Então, quando você compra aquele título, você já sabe qual é a taxa de juros que aquele título vai render e você vai saber o prazo, né, final daquele título. Então, diferentemente dos investimentos de renda variável, que você não tem garantia de rentabilidade. Você pode ganhar muito dinheiro, como também você pode perder tudo que você investiu. E quanto rendem os títulos de renda fixa? Esses títulos costumam ter 3 tipos de rentabilidade. A pós-fixada, geralmente atrelada à taxa Selic, ou ao CDI, Certificado de Depósito Interbancário, pré-fixada, com taxa definida no momento do investimento, ou atrelada à inflação, quando é remunerada a uma taxa adicionada ao IPCA. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá certo? E quais os riscos para investir? Todos os investimentos têm algum risco, né? Mas esses daqui, esses que eu vou falar agora, eles praticamente não possuem risco, tá certo? Então, o grande risco para investir em renda fixa, com a capacidade da instituição emissora do título, que o investidor decide aplicar o dinheiro e honrar seus compromissos. Porém, títulos como CDB, LCI e LCA contam com a garantia do FGC, a instituição que protege o investidor até 250 mil por instituição financeira, né? A mesma garantia da poupança. Então, se você vai investir em CDBs, LCIs, LCAs, né? Eles são garantidos pelo FGC. Então, você tem uma garantia que você vai receber aquele valor até 250 mil reais. E aí, como é que esses títulos são rentabilizados? Existem 3 formas de você receber, né? De você ter a rentabilidade. No caso de renda fixa, né? Existem os pré-fixados, os pós-fixados e o híbrido. O pré-fixado, no momento que você compra aquele título, você já sabe quanto é que ele vai remunerar até o final do vencimento. Então, por exemplo, você tem um investimento que tem vencimento de até 2022, que vai render 10% ao ano sobre o capital investido. Você já sabe que quando terminar 2022, você vai ganhar 10%. No exercício, acho que eu coloquei um com 5 era 7%, né? Você sabe que até o final você vai receber aquela porcentagem. Pós-fixados. O acordo é como irá ser remunerado o capital. Então, aqui, ó, os pós-fixados, geralmente, eles estão atrelados ou à Selic ou à taxa CDI. Lembrando que ambas são bem parecidas. A diferença da Selic para o CDI vai ser que o CDI vai ser um pouquinho menor do que a Selic. Por exemplo, a Selic hoje está 2%. Então, se a Selic está 2%, o CDI hoje está 1,9%. O que é bom do pós-fixado? É que se a Selic subir, seu rendimento vai render mais. Quanto maior for a Selic, mais aquele seu rendimento vai render. Se a Selic cair, seu rendimento vai render menos. Então, o bom do pós-fixado é isso, que se a Selic subir, você tende a ganhar mais. Mas se a Selic cair, você vai, né, perder rendimento. Então, exemplos. Por exemplo, a poupança, no caso, né, aqui está 5% mais TR. Isso aqui, no caso, a gente vai já ver a regra da poupança. No caso, se a Selic for acima de 8,5%, né, ao ano. Então, se a Selic estiver acima de 8,5%, a poupança rende aí, 5% ao mês mais a TR. Aí, CDBs, né? Por exemplo, 93% da taxa CDI. O Kaique deu até um exemplo, né? Que eu coloquei no exemplo no exercício, né? Um CDB de 129% do CDI. Depois a gente vai entender como é que é calculado isso. Então, é 129% de 1,9%. Então, como é que eu calculo isso? 129% de 1,9%. Então, você precisa, né,
calcular isso daqui, né? Você vai fazer 129% vezes 1,9%. Aí aqui você vai multiplicar, né? Aqui vai ser, aqui, 2, né? Vai dar 1,9, né? 1,9, aliás, 1,29 vezes aqui, duas casas. Então, vai dar 0,019. Então, multiplica aí. 1,29 vezes 0,19. Deixa eu multiplicar aqui. 1,29 vezes 0,019. Então, aqui vai dar 0,002 451. Ou vezes 100, está dando 2, dá 2,451%. Então, quando você tem uma taxa, né, de 129% do CDI, essa taxa está rendendo a 2,45%, né? E aí já é melhor do que você investir num Tesouro Selic, né, que só rende 2%, né, que é a taxa Selic. Então, você tem que, né, ver qual que rende maior, né? A taxa Selic, né, Tesouro Direto. Então, por exemplo, esse CDB aqui, que a gente calculou, já seria mais rentável do que o Tesouro Direto, né, que só rende 2%, né, que é a taxa Selic. 5% acima do IPCA, né? Então, já seria melhor do que esse daqui, né? Então, é analisar, né? Investimento é investimento. O híbrido, né? A parte da remuneração é prefixada e a outra é pós-fixada. Então, por exemplo, você tem 3% ao ano mais IPCA. O IPCA, pessoal, aonde é que vocês olham o IPCA? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu já disse a vocês, né? Mas é bom mostrar de novo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí, viu? Que o negócio tá... Vocês estão vendo aí o Chrome? Estamos vendo. Banco Central. Ó, como é que vocês veem o IPCA? Sempre vocês vão lá no Banco Central, tá certo? É o site de referência. Ó, onde vocês vão olhar a taxa Selic e aqui você tem o IPCA, que é a inflação, que está 3,92, né? Tem até aqui, ó. Tem um banco aqui. No caso aqui, a inflação lá estava 3,92, mas no caso o IPCA está 3,20. Então, a taxa para os investimentos é essa daqui, ó, 3,20. Sempre vai ter aqui, vocês procuram no site do Banco Central. Nesse caso aqui é 3,20, tá certo? Que é a taxa para os investimentos. Pronto. No caso aqui, ó, vai ser 3% ao ano, mais 3,20. Então, esse investimento está rendendo quanto? Está rendendo 6,20, né? 6,20%. Aí, esse daqui, que é 4% ao ano, mais 93% CDI. Vocês entenderam, né? Aqui vai ser 4% mais... Aí, 93 vai ser 0,93 vezes... O CDI, né? 1,9%, então vai ser vezes 0,019. Aí vocês vão multiplicar isso daqui e aí somar com 4%. Entenderam aí? Até aqui vocês estão entendendo, né? Sim. Pronto. E quais são os principais investimentos em renda fixa? Então, o principal e o mais comum, e que praticamente todo mundo investe e está perdendo dinheiro, é a poupança. É o investimento mais comum e
mais utilizado pelos brasileiros, a poupança. Tem também o Tesouro Direto, que é bastante, é o mais seguro, tá certo? De todos que tem aqui, que vocês possam ver, o mais seguro é o Tesouro Direto. Por quê, Pedro? Por que o Tesouro Direto é o mais seguro? Porque ele é emitido pelo governo. Os títulos são títulos da dívida do governo. E a última empresa a falir quebra todos os bancos, quebra todas as empresas, o último a quebrar é o governo. Então, depois que todo mundo já tem quebrado, empresa, quebra tudo, o último que vai quebrar é o governo. Por quê? O último a quebrar é o governo. Porque, nas últimas hipóteses, o governo imprime dinheiro para pagar a dívida. Ele é obrigado a pagar. Então, ele imprime, se precisar, ele imprime dinheiro para pagar a sua dívida, mas ele paga. Então, o mais seguro de todos, o investimento até mais seguro do que a poupança, são os títulos do Tesouro Direto, né? Que a gente vai já ver, os tipos, né? Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e IPCA. É o mais seguro, é o Tesouro Direto. Mas todos esses também são seguros, todos esses daqui são seguros. Fundos de renda fixa, CDBs, RDBs, LCIs, CRRIs e debêntures. Só que esses dois aqui, eles não têm FGC. Mas eles são seguros, tá certo? Por mais que eles não tenham FGC, mas a maioria deles são seguros, tá certo? Então, tem que se analisar, né, caso a caso. Nessa questão dos CRI, dos CRAs e das debêntures, né? Cuidado, né? Não vai investir muito dinheiro neles, porque eles não são tão seguros, não, tá certo? Então, tem que ser observado. Mas LCIs, LCAs, CDBs, RDBs, eles são extremamente seguros, né? Fundos de renda fixa, os FIs, né? Também são seguros. E aluguéis de imóvel próprio. Eu coloquei aqui como investimento, porque se você, por exemplo, você é rico, né? Tem uma casa e você coloca para alugar, é lógico que todo mês você está recebendo o valor do aluguel, né? É um investimento em renda fixa, né? Você comprar para alugar, mas eu sei que vocês, né? A maioria das pessoas não consideram, né? Mas quem sabe, né? Vocês vão viver aí de renda, né? De renda de aluguel, comprar imóveis para alugar, né? Quem sabe? Então, vamos lá. A poupança é o investimento mais popular de renda fixa no Brasil. Qual a rentabilidade dela? Quando a Selic, a taxa de base de juros, estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% do valor da taxa básica de juros mais a taxa referencial. Essa taxa referencial hoje é 0%, tá certo? Então, e quando ela estiver menor do que a 8,5% ao ano, o rendimento será de 5% ao mês mais TR. Então, hoje, a poupança ela rende 70% da Selic. Hoje, né? Hoje. Como a poupança rende 70%, né? Então, ela rende 70% de 2%. Quanto é 70% de 2%? Você vai fazer a conta. 0,70 vezes 0,02. Quanto é que dá isso? Deixa eu fazer aqui a conta. 0,70 vezes 0,02. Dá 0,014. Ou, se a gente multiplicar por 100, né, dá 1,4% ao ano. Hoje, a poupança rende 1,4% ao ano. É um dos piores investimentos. O bom da poupança é que ela não tem incidência de imposto de renda. Não se cobra imposto de renda. A liquidez é diária, você pode tirar todo dia, se você quiser. Mas, em compensação, ela é uma das piores rentabilidades da renda fixa no Brasil, né? Está rendendo praticamente nada. As vantagens e desvantagens da poupança. Vantagens de investir na poupança. Resgate a qualquer momento. Então, para liquidez, para reserva de emergência, é bom
porque você, a qualquer momento, você pode tirar aquele valor, né? É melhor você guardar dinheiro na poupança do que guardar no colchão, né? Tem gente que tem medo, e a gente pode ter certeza que tem gente que tem medo até de colocar dinheiro na poupança. Tem gente da mente tão fechada. Teve um ex-aluno, um dia desse, do ano passado, que veio me perguntar: Pedro, a poupança cobra imposto de renda? Um aluno do ano passado. Não vou dizer que não, por questões de ética, mas ela veio me perguntar. E sendo que eu expliquei isso. Aí ela veio me perguntar: Pedro, a poupança tem imposto de renda? Não, não tem. Aí eu posso confiar? Pode, não tem. Diz, não, porque meu pai tem tantos mil e ele queria colocar. Aí eu disse, mas se eu fosse você, colocaria em outro investimento, que a poupança ele vai perder, vai deixar de ganhar, não é que ele vai perder dinheiro, né? Porque se você deixar lá, vai render. Mas ele vai deixar de ganhar dinheiro se ele colocasse em uma aplicação melhor. Mas ele disse, não, ele não queria colocar nem na poupança, está com esse dinheiro guardado em casa, né? É complicado, né? Tem gente que guarda dinheiro em casa, né? Se guardar dinheiro em casa, você está perdendo dinheiro. Então, né? Pedro, e se, tipo, a taxa Selic ela tivesse acima de 8,5, sabe? Valeria a pena ou não? Ou você ainda... Não vale. Não vale a pena. Eu já lhe respondo que não. A poupança, ela é um investimento realmente para reserva de emergência. Se realmente você tiver com dinheiro que você vai, por exemplo, você vai fazer alguma coisa com aquele dinheiro a curto prazo, e aí você não quer investir aquele dinheiro em uma aplicação que vai render mais, mas você quer deixar aquele dinheiro rendendo alguma coisa, aí você guarda na poupança. A poupança é para reserva, eu considero como um investimento para reserva de emergência. Então, guarda o dinheiro na poupança, aquele dinheiro que se você realmente precisar, você saca. Não é um investimento. Qualquer outro investimento que eu vou falar aqui, qualquer outro vai render mais do que a poupança. Todos vão render mais do que a poupança. É o pior investimento. Tá certo? Todos vão render mais. Mas o que é bom ter poupança? Porque você vai, né, guardar, ter a sua reserva de emergência. Então, crie, né, se vocês puderem, mas eu não aconselho investir dinheiro em poupança, né, porque você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ficar rico investindo em poupança. A aplicação é R$1, então você consegue aplicar dinheiro acima de R$1. Alguns bancos oferecem rendimentos extras, pouquíssimos, eu não conheço praticamente nenhum aqui no Brasil. E não há impostos nem taxas, né? Nenhum banco cobra nem imposto nem taxa para você abrir uma conta poupança. Aí, outras vantagens, né? Resgate a qualquer momento, sempre levando em consideração que existe o aniversário da poupança. Então, é importante que, por exemplo, se você depositar R$100 na poupança, esses R$100 só vão ser aplicados os juros de 1,4% ao ano depois que esses R$100 fizerem aniversário. Então, por exemplo, você depositou, hoje é que dia? Hoje é 9 de novembro, né? 9/11/2020. Você depositou R$100 na sua poupança. Esses R$100 só vão virar, né? Quanto é 1,4 de 100? Deixa eu fazer aqui, vezes 100. Dá 1,40, né? De juros. Então, só vai entrar esses R$1,40 de juros sobre esses R$100 daqui a um ano. Quando for 9/11/2021, vai entrar R$1,40 na sua conta. Se você deixar paradinho esses R$100 lá na sua conta, quando for 9/11/2021, você vai ter R$101,40. Então, sempre é de acordo com o aniversário dos depósitos. Tá certo? Então, você depositou R$200 amanhã. Então,
da manhã a um ano é que vai render aquele valor. E sempre há um ano, tá certo? Então vejam como não rende praticamente nada, né? Se passar um ano para ganhar 1,40, meu filho, você tá ruim, viu? Eu copiei a mesma coisa, foi copiar a mesma coisa, minha gente. E aqui era para ter as desvantagens, né? Mas de vantagem eu já falei, né? Que não tem, que é um dos piores investimentos. Aí vamos aqui, ó. Aqui você tem um gráfico, né? Da rentabilidade da poupança descontada da inflação. Então, hoje, pessoal, a poupança ela está negativa para a inflação. Isso quer dizer, por exemplo, nós vimos que a inflação estava 3,68%, não foi? Nós acabamos de ver no Banco Central. E você tem um rendimento de 1,4, é 1,04? É 1,4, né? 1,40, né? 1,40%. Isso significa que a poupança está deficitária enquanto aqui vai dar 0 para 88, está deficitária em 2,28%. Aqui era uma projeção, tá certo? Essa projeção foi no começo do ano, mas está errado. Ó. A poupança tá negativa, a mesma coisa que ela estava negativa em 2015. Hoje, se você deixar dinheiro investido na poupança, você está perdendo menos 2,28% ao ano, tá certo? Então, você não está, mesmo que você observe juros caindo mês a mês lá na sua conta, mas, na verdade, você não está ganhando dinheiro, não. Você está perdendo dinheiro para a inflação. O CDB e RDB, por que está assim, hein? Aqui tem um negócio. Aí, vamos lá. Tanto faz, a gente vai acabar o tempo. Minha gente, vocês entrem novamente lá no link, só para eu finalizar, eu vou finalizar só essa questão do CDB. Aí LCI, a partir da LCI e LCA vai ficar para a próxima aula. Entrem novamente. Vamos lá. CDB, o que é o CDB? É o Certificado de Depósito Bancário. E o RDB é o Recibo de Depósito Bancário. Pedro, qual é a diferença do CDB e RDB? A diferença é só essa letra C para essa letra R, porque, na verdade, é a mesma coisa. Tá certo? Os bancos, esse povo gosta de complicar a vida das pessoas, porque é a mesma coisa. Tanto faz dizer CDB como RDB. É a mesma aplicação. Tá certo? Então, tanto vai ser dizer CDB como RDB. A diferença é que um é certificado e outro é recibo, né? Então, qual a diferença? Diferença nenhuma. A diferença vai ser o C e o R, né? Porque não tem diferença. Todos são emitidos de um banco, né? Uma instituição financeira, para você. Então, o banco, ele emite, né? É como se fosse um título, né? Pense no CDB como se fosse um papel. Então, você compra uma garantia, o banco, né, está se endividando com você, né? Você hoje, né, quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, né? Você é um poupador, né? Diferente dos tomadores, né? Você é um poupador, você está emprestando dinheiro para o banco, né? Você está emprestando dinheiro para o banco. E, em consequência, o banco, no vencimento, né, vai lhe dar o principal mais o juro. Tá cortando aí o slide, o final do slide tá, né? Espera aí, deixa eu só... Pessoal, vocês estão aí? E foi, Pedro? Foi um negócio aqui que... Esse computador que tá ficando doido. Vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo. Então, é porque tá comendo um negócio aqui. Esse computador desde manhã tá assim. Mas vamos lá. Não fica o slide completo. Aí
Vocês estão conseguindo ver ó, o último ponto, que diz assim, existe a cobrança de R, diz o que o último? No meu tá cortado, Pedro. A frase tá cortada. Pronto, é isso que eu tava vendo. Deixa eu vou fazer o seguinte, eu vou assim dá para eu não sei por que tá assim, desde manhã. Não fica o negócio todo. Ó, ele corta. Mas enfim, aqui dá para ver, não dá? Aqui, assim, Assim dá pra ver perfeitamente. aí, cadê o negócio? Pronto. Aí, o que são os CDBs, né? São títulos emitidos por bancos, né, para captar dinheiro. É um investimento de renda fixa muito usado devido à segurança, então ele é bem seguro. Basicamente, o CDB funciona como um empréstimo do seu dinheiro para a instituição financeira. Aí vamos lá, os alertas, né? O que vocês devem prestar atenção? Existem CDBs com liquidez diária, então você consegue resgatar, né? No momento que você quiser. A maioria desses CDBs, eles de liquidez diária, eles rendem 100% do CDI. A maioria deles, os que forem liquidez diária, eles rendem 100% do CDI. Os que vão render mais, eles têm uma data de vencimento. E aí, se tiver data de vencimento, a maioria deles você só vai conseguir resgatar naquela data de vencimento. Mas se ele for liquidez diária, você consegue resgatar imediatamente ou D mais um, né? Você resgata depois de um dia. E aí, você deve conferir se o CDB tem garantia de FGC. Se aquele banco, né, que você colocou tem FGC, mas a maioria tem, quase todos têm. E se existe, né, ele existe a cobrança de R. E aí, a cobrança de R, ele vai obedecer a essas alíquotas aqui. Ó. Então, é muito importante que vocês... Por que a gente estuda na matemática financeira a transformação de taxas, né, de ano para dia? Justamente para isso daqui, ó, essas situações. Ó, se você deixar, por exemplo, CDB de liquidez diária, se você... olha o que faz a diferença de um dia. Vamos dizer que você investe no CDB de liquidez diária e você deixa o dinheiro parado até 180 dias, né? Que é 6 meses. Você deixou 6 meses o valor aplicado lá nesse CDB. Você só vai pagar a alíquota de 22,5%. Mas se você deixar... Vocês estão aí? Então, né? Tem um negócio... Se você deixasse esse dinheiro aplicado mais um dia, apenas mais um dia, a alíquota só seria 120%. Veja aí qual a diferença, você deixou de pagar 2,5% para o governo, né? Então, veja a diferença que faz um dia. Então, de 181 até um ano, você paga 20%. Se você deixar de 361 dias, ou seja, de um ano e um dia até 720 dias, né, que é 2 anos, aqui é 2 anos, você paga 17,5%, e acima de 2 anos, você paga 15%. Né? Então, acima de 2 anos, você só paga 15% de alíquota. Aí, eu acho que aqui tá legal. Dá para ver. Era só aquele slide que ficou cortado, mas esses aqui dá para ver. Aí nós temos as modalidades do CDB, né? Existe a modalidade pré-fixada,
que é aquela acertada na data do vencimento, que vai que ele vai ser, né, remunerado de acordo com o capital, né, exemplo, CDB de 6% ao ano. Pós-fixado, né, que vai depender de acordo com a contratação, né, 100% do CDI, né, vai variar de acordo com a taxa da Selic, né, do CDI, né? Então vai variar, né? E híbrido, né, você vai ter uma percentagem fixa, mas aqui pode ser o IPCA, né, o valor do IPCA, ou o CDI, tantos por cento do CDI. Então, você tem uma parte que é fixa, mais outra que é pós-fixada. Então, em CDBs, os investimentos pós-fixados geralmente cedem a taxa, né, CDI. Pronto. Hoje a gente vai ver só até o CDB. Na próxima semana, a gente vai estudar as LCIs e LCAs. Até essas porcentagens. Está vendo o slide? Ó, as alíquotas são essas porcentagens. Só que elas são cobradas de acordo com o juro. Por exemplo, você investiu R$1.000 em CDB. Você investiu R$1.000 no CDB. Aí vamos dizer que você deixe um ano esse CDB. Ele lhe rendeu R$200 de juros. Então, quando você terminou, você teve R$200 de juros. Então, um imposto de renda, um ano, né? A não ser que você deixou um ano. Então, você vai, né, acima de um ano, né? A não ser que você tire com um ano e um dia. Então, você vai ser cobrado 17,5% de imposto de renda sobre o lucro. Não é sobre os 1.200, é sobre o lucro que você teve. Qual foi o lucro que você teve? O juro que você teve foi R$200? Então, você vai pegar R$200 e multiplicar pelo imposto de renda, que no caso aqui é 17,5%. Então, 17,5%. Então, aqui dá, né, voltando, vai dar 0,175. Vamos calcular isso daqui. 200, deixa eu pegar aqui, 200 vezes 0,175. Dá R$35 de imposto de renda. Então, dá R$35 de imposto de renda. Então, 200 menos 35 dá quanto? 200 menos 35. Vai dar R$165. Então, no final, em vez de você receber os 1.200, quando você descontar imposto de renda, você só vai receber 1.165 reais. E pode ter certeza que mesmo com o desconto do imposto de renda, ainda vai render mais do que se você tivesse investido na poupança. Pode ter certeza, né? Os CDBs, mesmo com esse negócio de imposto de renda, ele rende mais. Tá certo? Depois a gente vai ter uma aula só para calcular, tá certo? Esses investimentos. Eu coloquei um exercício lá, mas é bom para vocês ir familiarizando, né? Mas a gente vai ver bem direitinho depois como é que calcula esses investimentos, tá certo? E aí, no dia a dia, quando vocês realmente forem... Eu vou explicar vocês como é que calcula, porque é obrigação de vocês saberem, porque vocês são financeiros. Mas a calculadora financeira está aí para já ajudar nos cálculos. Então, vocês vão utilizar HP, que é fácil, né? Calcular, não precisa fazer isso na mão, vocês vão fazer na calculadora. E tem sites e simuladores. As próprias corretoras, eu vou mostrar para vocês o site da Corretora Rico. Gente, a Corretora Rico tem um simulador de investimentos fantástico, que você bota lá o valor que você vai investir e o tempo, ele já dá todos os valores, ele já faz a conta por você. Então, hoje, só não investe quem não quer, porque não precisa nem você entender desses cálculos, porque ele já lhe dá prontas. É importante vocês saberem, porque vocês são financeiros, vocês têm que saber isso aqui. Eu vou ensinar, tá certo? Mas vocês já vão ter